Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, segunda-feira, 30 de outubro, 7 horas da manhã, em ponto horário de Brasília. Este é o Desperta ICL, estamos ao vivo em todas as redes sociais, as mais famosas e conhecidas, claro, mas principalmente no YouTube, você que nos acompanha em qualquer rede social. Muito bom dia, muito obrigado, obrigado por estar aqui conosco, né? A nossa audiência é sempre muito cativa, estamos com galera já aí de Araçatuba, de Bruxelas, de Araraquara, da Baixada Santista. O pessoal já tá chegando, vai deixando seu comentário nos comentários, claro. Lajeado, Rio Grande do Sul. Este programa está em viagem essa semana, até o final da semana. Aliás, quinta-feira temos feriado, né? Quinta-feira, feriado, feriadão para quem vai conseguir emendar o feriadão, né? Ainda estamos em viagem, na semana que vem voltamos para o nosso maravilhoso estúdio oficial, né? Muito obrigado, pessoal lá de Abreu e Lima, Pernambuco, Goiás. Onde mais vocês estão falando aí, gente? Vai chegando nos comentários e vai deixando já o seu bom dia para todo mundo aí, né? O nosso chat sempre muito civilizado, sempre muito amável, sempre muito afável, né? As pessoas sempre muito tranquilas, não há barracos neste. De vez em quando poderia ter um barraquinho, né? Mas um barraquinho na boa, né? Mas nunca tem gente aí falando bobagem, né? Até porque se tiver a gente tira, porque este programa aqui é uma democracia, ou seja, é um programa onde quem manda é o Demore, que sou eu, no caso. Pessoal de Tiradentes, Minas Gerais, muito bom dia, obrigado para todo mundo. Resende, Rio de Janeiro, Florianópolis, Palestina Livre. Que mais, gente? Da onde vocês estão falando aqui? Deixa eu pegar mais comentários aqui. Aproveitar que eu tô viajando, que eu fico mais próximo do computador, eu consigo ler os comentários, né? Bom dia de São Paulo, bom dia de Salvador, na Bahia, Campo Grande, Porto Alegre, Amapá, Firenze, na Itália, Ananindeua, Rio de Janeiro. Muito bem, São Luís do Maranhão, Porto, Portugal, Piracicaba, sensacional, né, gente? Tem muita gente que acompanha esse programa, brasileiros que vivem fora do Brasil, porque o fuso horário acaba facilitando, né? Muitas vezes, se você está na Europa, por exemplo, você está mais próximo do meio-dia agora na Europa, né? Já são 11 horas da manhã, na verdade, né? No fuso horário, na maior parte dos fuso horários dos países europeus. E também, gente de outros países do mundo, tem muita gente que nos acompanha na Ásia também, Austrália, Japão, China, muita gente já vem dando oi pra gente aqui desde muito tempo, então muito obrigado pela companhia de todo mundo. Por gentileza, antes de mais nada, se vocês puderem, vai deixando seu like, assine os canais do Eduardo Moreira e do ICL também no YouTube, e claro, se vocês quiserem ser avisados todas as vezes que estivermos ao vivo, cliquem ali, apertem, né, no sininho. O sininho é a garantia, mais ou menos, né? Mais ou menos. É a garantia de que a gente imagina que talvez o algoritmo do YouTube vai avisá-los e avisá-las de que estamos ao vivo. De todo modo, o ICL está ao vivo todos os dias, das 7 horas da manhã até as 11h30 da manhã e depois das 5 horas da tarde até as 8h30 da noite, tá bom? Sempre de segunda a sexta e eventualmente nos finais de semana. Aliás, esse final de semana que passou, eu fiz uma live com a Heloísa Vilela, né? A Heloísa estava já em Jerusalém e aí nos contou como tinha sido a viagem dela pela Cisjordânia para fazer a cobertura dos conflitos na Palestina. Então, quem tiver curiosidade, tem duas lives nos canais do ICL e no canal do Eduardo Moreira no final de semana. Uma live que foi feita com o Rodrigo Viana e a Heloísa Vilela no domingo, portanto, também conhecido como ontem, né? E uma live que foi feita com a Heloísa Vilela e comigo no sábado, também popularmente conhecido vulgo anteontem, né? Hoje estamos na segunda-feira. Então, procurem nos canais aí do ICL e do Eduardo Moreira as lives com a Heloísa Vilela e comigo, e com a Heloísa Vilela e com o Rodrigo Viana. São duas lives importantíssimas que dão conta de tudo que está rolando na Palestina nesse momento, e é mais ou menos uma parte do diário de viagem que a Heloísa Vilela está escrevendo no site do ICL Notícias. Você não sabe que tem um site do ICL Notícias porque você mora em Marte e você estava sem internet ou estava escalando uma montanha, né? Então agora que você já parou de escalar a montanha, atenção, iclnoticias.com.br, o site oficial agora do ICL, sim, portal de notícias. Tá ligado o UOL? Tá ligado o G1? Tá ligado? Então, ICL Notícias, tá bom? Se você tem o hábito de consumir notícias, como nós aqui, né? Temos o grande hábito de consumir notícias, você já pode colocar na barra dos seus favoritos iclnoticias.com.br para consumir junto com todos os outros veículos que onde você costuma procurar informação. Agora você tem um portal
sem anúncio, sem banner enchendo o saco, sem coisa pedindo para você fazer cadastro, sem nada, né? Sem paywall, é tudo livre, aberto, de graça, é rápido de carregar, não vai ficar dando autoplay em vídeo para incomodar você e gastar sua internet, não vai carregar 6.428 banners que você não sabe nem onde está a notícia, né? Tem lugar que hoje em dia você clica, você tem que procurar a notícia. Você entra, tem a manchete e aí você não sabe onde é que está a notícia. Você tem que ficar caçando, né? Parece um Indiana Jones, ficar caçando os parágrafos no meio né? Caçando serviço de arqueologia. Tem site que hoje em dia o leitor tem que fazer arqueologia para conseguir descobrir onde é que está a notícia. Não é o caso, obviamente, do iclnoticias.com.br, então você chega lá e vai ter, claro, todos os dias, super atualizado, as notícias do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos lá, gente, ó, primeira coisa importante. Hoje é um dia de comemorar, né? Hoje é 30 de outubro de 2023. O que estávamos fazendo um ano atrás, nesta exata data? Estávamos comemorando esta imagem que está aparecendo para vocês agora na tela. Jimmy, coloca para a gente a imagem, porque todo mundo precisa ver. Isso aqui, ó, um ano, né? Hoje é a data oficial de um ano de não eleito. Foi aí, Jimmy? Conseguiu colocar na tela para a gente? Ali, às cadê? 19 horas e 57 Olha aí. minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Atenção. Você está vendo na tela a cor pintou. Momento emotivo. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula... É muito triste, né, gente? Assim, um ano dessa imagem desoladora. Vocês não ficaram tristes? Desculpa abrir a segunda-feira de vocês assim, né? Eu sei que é um momento delicado, tá bom? Eu sei que não foi fácil passar por isso. Viu, Jair? Ei, Jair? Um ano de não eleito. Jimmy, pode compartilhar a minha tela, por favor, com a galera, porque tem mais e mais aqui. Aqui, ó. Esse é um ano, então parabéns, Brasil. Aqui, ó. Vamos aplaudir! Parabéns, Brasil! Um ano de não eleito, né? Essa imagem icônica, essa imagem clássica que tem que estar em algum momento em algum museu do Brasil, quando inaugurarem finalmente o Museu da Imagem do Som no Rio de Janeiro, aquele que está há 442 anos pendurado em Copacabana, que nunca é terminado. Talvez um dia, quando inaugurarem, né? Aquele elefante branco que foi feito na Orla, vão poder usar essa imagem, né? Esta imagem aqui, isso aqui é uma imagem digna, isso aqui é a nossa Mona Lisa, não é, gente? Essa imagem aqui não é a nossa Mona Lisa? O Brasil produziu alguma coisa mais relevante na arte ao longo da sua história do que esta imagem? Na minha opinião, não. Me desculpa de Cavalcante, me desculpa Aleijadinho, perdão, tá? Mas vocês não chegam aos pés desta obra de arte magnífica, maravilhosa. Nós temos que colocá-la em algum museu, as pessoas vão visitá-la como visitam a Mona Lisa no Louvre, né? A gente tem que, aliás, montar um museu só para esta imagem. Um ano, 30 de outubro de 2023. Um ano de não eleito, grande data do nosso país. Claro que eu puxei aqui 2 memes para a gente lembrar que rolaram na época da eleição, né? Vejam só vocês, olha que beleza esse aqui, né? Esse aqui é uma coisa assim, uma imagem mais condizente com a realidade, né? Na verdade, essa imagem aqui é falsa. Essa imagem é a verdadeira. Vocês não acham? Eu acho, né? Precisamos de um fact-checking. Fact-checkers que nos acompanham no chat, por gentileza, vocês acham que esta imagem é a imagem verdadeira ou esta imagem é a imagem verdadeira? Ou ainda mais, será que essa imagem é a imagem verdadeira? O que é que vocês acham? Vamos lá, votem no nosso chat. A gente não vai abrir enquete, mas vocês podem votar. Quem acha que a imagem verdadeira é essa aqui, a nossa Mona Lisa, a Mona Lisa digital do século XXI, está aqui, né? Obra de arte conhecida como não eleito. Temos que descobrir, inclusive, quem foi o designer lá do TSE. Isso aqui é a imagem do TSE, se não me engano, né? Que fez isso aqui. Nós temos que homenagear essa pessoa, né? O nosso Picasso, o nosso Leonardo da Vinci, né? Ou a nossa Frida Kahlo, não sabemos quem fez essa imagem. Parabéns, aliás, né? Qual imagem é verdadeira, vocês acham? Número 1, essa aqui é a imagem verdadeira. Número 2,
Essa aqui é a imagem verdadeira, vocês acham? Eu acho que é essa, eu acho, né? Não estou enxergando muito bem, mas eu acho que é essa. Número 3, essa imagem é a imagem verdadeira. Votem aí, coloquem no nosso chat para a gente ter um balanço mais ou menos de saber, mais ou menos também como vocês estão, né, em relação a esse futuro distópico onde não sabemos quais imagens são verdadeiras e quais imagens são falsas. No entanto, parabéns Brasil, um ano de não eleito, alguém, por gentileza, descubra quem foi o grande arquiteto ou arquiteta, né, designer, desenhista, artista desta obra de arte maravilhosa, essa aqui, no caso, porque nós precisamos colocá-la em algum museu. Essa é a nossa Mona Lisa. Essa aqui, isso aqui é o nosso teto da Capela Sistina. Tá bom? Muito bem. Que dia feliz, né, gente? Tá bom. Bom, vamos lá para coisas não tão felizes agora, né? Vai deixando já o seu comentário no chat. As pessoas estão rindo bastante no chat, né? Vocês estão rindo do quê, gente? Do que vocês estão rindo? Não entendo, não entendo. Muito bem. Bom, gente, vamos lá que a gente tem bastante coisa hoje no programa mesmo. Agora a gente vai ter que ir para temas não tão felizes, na verdade, temas bastante tristes. A gente vai começar, claro, com o conflito na Palestina. Vocês já devem ter notado, né? O conflito na Palestina, no geral, tem dado uma sumida da imprensa, né? A grande curva de interesse dos assuntos, isso é mais ou menos normal, tá, gente? Não é só em relação a esse conflito, essa curva de interesse, ela funciona para qualquer assunto. Ao longo do tempo, a gente vai pegando um pouco a manha disso também e vai vendo que aconteceu uma coisa, você olha e fala, bom, isso aí vai durar 24 horas, isso aí vai durar 48 horas, isso aí vai durar 12 horas, né? Teve uma grande atenção pública durante 2 semanas. Eu até marquei essa data, porque na segunda-feira da semana passada foi o primeiro dia desde os ataques do Hamas em Israel, né? O que começou essa nova onda, né? Não foi o Hamas que começou isso historicamente, mas assim, colocando como um marco histórico recente, né? O sequestro e os ataques que o Hamas fez em território dito de Israel, porque muitos territórios ali são ocupados, não são territórios de Israel de fato, né? Enfim, vocês sabem aquela coisa toda importante, não vai dar tempo de falar aqui, mas todo mundo tá ligado, né? Em mais ou menos em que pé está este programa aqui em relação a esse assunto. Muito bem, teve 2 semanas de atenção total da imprensa em relação a esse assunto, mas na segunda-feira da semana passada foi o primeiro dia pela manhã, logo cedo, em que o conflito na Palestina não estava no principal bloco, não era nem só na principal manchete, não estava no principal bloco de destaque de nenhum site noticioso importante do Brasil. E agora ele vira um assunto colateral, como virou a guerra da Ucrânia, né? Como isso é natural, entre aspas, na imprensa que aconteça, tá? E vai depender agora de espasmos de notícias mais ou menos relevantes para ganhar algum destaque de novo. No entanto, claro, lá no site do dclnoticias.com.br, vocês terão a importância dada ao assunto do modo como ele merece. Primeiro, há um diário de guerra escrito pela Heloísa Vilela. Se você não acompanhou, a Heloísa agora está voltando para o Brasil, mas há vários textos que ela publicou lá, diários, super interessantes, importantes, um outro olhar sobre o conflito, um outro olhar sobre a guerra. Então, acesse o Diário de Guerra da Heloísa Vilela e também hoje, claro, na capa do clnoticias.com.br está lá o conflito, que é ainda o principal assunto do nosso portal. Vamos lá, então? Bombardeios de Israel matam mais de 8.000 pessoas, segundo o governo de Gaza. Das vítimas fatais, ao menos 3.342 pessoas são menores de idades. 2.000 mulheres e 460 idosos. Uma coisa importante antes de ler essa notícia. No final de semana, na sexta-feira, na verdade, o governo Biden falou que não dá para confiar nesses números de Gaza, porque eles são divulgados pelo Ministério da Saúde local de Gaza. 2 coisas importantes. Primeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos nomes de todas as pessoas mortas. Isso está público e pode ser checado por qualquer pessoa. 2, no final de semana, se não me engano, foi até a CNN ou o New York Times, não lembro, foi uma dos conglomerados de imprensa ocidental, assim ditos, que divulgou uma coisa importante. Jamais, atenção, antes dessas semanas que estamos passando agora,
qualquer governo, seja os Estados Unidos, seja Israel e tal, duvidou dos números do Ministério da Saúde de Gaza. Nunca houve uma dúvida como tá acontecendo agora. Esses números nunca foram colocados em dúvida. Eles são aceitos pela ONU, eles são aceitos pela OMS, eles são aceitos pelo Médicos Sem Fronteiras, são aceitos pelos Repórteres Sem Fronteiras, pela Anistia Internacional, todas as entidades do mundo, todas as entidades do mundo, assim como aceitam dados do Ministério da Saúde de Israel, por exemplo, aceitam dados do Ministério da Saúde de Gaza. Agora, magicamente, porque o genocídio é grande, tem muita gente sendo assassinada pelo que Israel está fazendo em Gaza, agora alguém resolveu colocar em dúvida os números. A gente pode colocar em dúvida os números de Israel também, então. Podemos? Não podemos? Podemos ou não podemos? Né? Então é muito conveniente que esse assunto venha à tona agora. Ah, mas tudo bem, Leandro, mas talvez não sejam 8 mil. Não, talvez sejam mais. A possibilidade é que seja mais, inclusive, né? Porque num território sob intenso bombardeio, como é Gaza nesse momento, fica difícil, inclusive, tristemente, contar os corpos, né? Agora, vamos supor que não são 8 mil. São 5. São 4.500. São 4. Não, vamos supor, então, que sejam 3 mil pessoas assassinadas. Quem sabe 2.500? Quem sabe 2 mil pessoas? Tá bom para vocês? Qual é exatamente o número de pessoas considerável que vocês vão achar, né? Os críticos dessa ideia, desse levantamento, que é ok. Não, 8 mil é demais. Vamos falar que é mentira. Então assim, 6 mil tá bom. Tá bom 6 mil para vocês? Ou quem sabe 5? A gente vai ficar negociando? É um jogo, né? É patético que a gente tenha que falar sobre isso, né? E vindo do governo Biden, né? Que tá lá fazendo de tudo para usar isso para sua própria política doméstica, porque tem eleições no ano que vem. Então, lá no iclnoticias.com.br chegou a 8.005 o número de palestinos mortos na faixa de Gaza depois dos bombardeios israelenses. Isso, informações da agência F, com base em um comunicado do Ministério da Saúde de Gaza neste domingo, portanto, ontem. A contagem considera as mortes desde o último dia 7, pós-ataque do grupo Hamas a Israel. Portanto, não são 8 mil pessoas assassinadas pelo governo de Israel na faixa de Gaza. São muitas mais. 8 mil é do dia 7 para cá. Não se esqueçam que a faixa de Gaza vem sendo bombardeada há muitos anos. Tá bom? O porta-voz do ministério, então, afirmou em entrevista coletiva que entre os mortos também há 2 mil mulheres e 460 idosos. O representante de Gaza acrescentou que ao menos 25 ambulâncias foram destruídas dentro do território e 57 unidades de saúde foram alvos de ataques das forças israelenses. Unidades de saúde contabiliza-se também, claro, hospitais, né? O pessoal estava muito apegado à história daquele único hospital. Aquele único, é o único que há dúvida, né? Há um único hospital onde há dúvida. Foi um foguete do Hamas? Não foi. Na semana passada, o New York Times publicou uma investigação super aprofundada, com 3 ângulos do vídeo diferente, desmontando a mentira que Israel contou, que o foguete que explodiu naquele vídeo célebre da Al Jazeera teria sido aquele foguete que caiu no hospital. Investigação do New York Times, tá bom, gente? Não é do Pravda, não é o Che Guevara, não é o Mao Tse Tung. Investigação do New York Times chegou à conclusão de que um vídeo que Israel publicou dizendo que aquele seria um foguete do Hamas que teria caído no hospital, não caiu no hospital. Foi abatido no ar e caiu a milhas de distância do hospital. Mas ainda tem gente que está se apegando à história do hospital, né? Foi Israel? Não foi Israel? Será que naquele caso específico não foi? Nossa, que injustiça tremenda, né? Contra o exército israelense. Vamos agora aqui defender. Todos vocês ajoelhem no milho, peçam desculpas, porque vocês falaram um absurdo que Israel bombardeou um hospital. 57 unidades de saúde atingidas pelos bombardeios de Israel. 8.005 mortos, 460 idosos, 3.342 pessoas abaixo dos 18 anos. Tá bom para vocês ou vocês vão ficar agarrados na história do hospital ainda? Né? Virou a grande questão, a grande história. Nossa, que absurdo esses jornalistas. Vocês não têm responsabilidade mesmo.
segue sendo o principal suspeito de ter bombardeado o hospital? Israel. Porque, afinal de contas, quem está bombardeando a faixa de Gaza desde o dia 7? Israel. Quem mandou evacuar o hospital bombardeado? Israel. Né? Agora, resta dúvida em relação a esse. Alguma coisa a falar sobre os outros 57, né, entre hospitais e unidades de saúde? Não, esses não. Esses, aliás, nem sequer Israel nega que tenha atingido de um modo ou de outro, ou bombardeado diretamente, ou locais que foram atingidos por estilhaços, ou que sofreram danos por conta da destruição da infraestrutura muito próxima desses locais, né? Muito bem, o balanço está publicado então lá no site do ICL Notícias para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Vamos lá para o jornal O Globo. Chanceler de Lula negocia no ZEUA, nos Estados Unidos, nova proposta de resolução para o Conselho de Segurança da ONU. Não é chanceler de Lula, né? O chanceler brasileiro, né? Mas tudo bem, tudo certo. Eu só achei estranho, né? Porque pareceu que assim o funcionário pessoal do presidente, né? Não, é o chanceler, é o Mauro Vieira, tá? O ministro das Relações Exteriores do Itamaraty, chanceler do Brasil, nosso, tá? Não é do Lula. Tá esquisita a manchete, né? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embarcou na noite de domingo, está escrito domingo aqui, o Jornal Globo, faltou o M. De domingo para Nova York, onde terá uma nova leva de reuniões na ONU sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lembrando que sempre aqui estou lendo a notícia dos jornais, né? Aqui é Israel, aliás, faltou o L em Israel, Globo. Perdão, eu sou meio chato com isso mesmo, mas assim, na primeira frase tem 2 erros, tá? Tá faltando M no domingo e tá faltando L em Israel. Vejam que a imprensa brasileira tende a sempre classificar o Hamas como o grupo terrorista Hamas e Israel só Israel. Isso já dá um tom para a cobertura que não é um tom que é o tom que almejam essas grandes empresas de comunicação neutro. Isso aqui não é um tom neutro, né? Somos muitas vezes acusados de fazer jornalismo militante, aliás, eu não fico nem um pouco incomodado quando falam isso de mim, pelo contrário, muito obrigado, né? É um elogio, aliás. Então, isso aqui não temos neutralidade, né? Então, o correto seria entre Israel e o Hamas. Mas como você está classificando já no lead, né, o grupo terrorista Hamas, você poderia classificar também o país com o seu exército genocida Israel, né? Porque é o que está acontecendo na faixa de Gaza agora. Como ambos são questão de interpretação do jornal, porque, atenção, a ONU não classifica o Hamas como grupo terrorista. Isso não é a minha opinião. Minha opinião aqui não importa. A ONU não classifica. Então, com base em que o Globo decidiu chamar o Hamas de grupo terrorista? Com base em uma decisão editorial, pessoal, da casa interna. Correto? Beleza. Então, só para a gente ter aqui as coisas nos seus devidos lugares. Importante, o Brasil preside ainda o Conselho de Segurança da ONU, aquela presidência rotativa, né? Calhou do Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança bem no momento em que a tensão aumentou na Palestina em relação a essas últimas semanas, né? Foram 2 momentos históricos, né? Que casaram. Essa presidência transitória, rotativa, ela dura 1 mês. A do Brasil termina amanhã. Então, o que é que o Mauro Vieira está tentando fazer agora na ONU? Está tentando dar um sprint final, porque uma proposta de resolução para abrir corredores humanitários, cessar fogo, etc. e tal, já tinha sido feito pela Rússia e tinha sido derrotada no Conselho. Uma nova proposta, ouvindo os outros países, mas a proposta da Rússia não citava o Hamas. O Brasil foi lá e falou, então, vamos citar o Hamas na proposta. Mas a proposta da Rússia não falava que eu sou legal. Tá, você é legal, tá bom, bacana. Mas a proposta da Rússia não falava que a gente é mais legal do que eles. Tá, tudo bem, tá bom, você é mais legal do que eles, tá bom, o que mais você quer? A gente só quer abrir corredores humanitários, tirar as pessoas que querem sair da faixa de Gaza, poder entrar com comida, com remédio, e um cessar-fogo para reorganizar as coisas. Esse é o cerne da proposta. Se você quer ser chamado de querido, de bonito, de bacana, de legal, tá bom. O Brasil foi lá, colocou tudo dentro da proposta. O que fizeram os Estados Unidos? Vetaram a proposta. Muito bem. Agora o Brasil está correndo entre hoje e amanhã. Possivelmente não dê tempo de fazer alguma coisa para ser votada amanhã, mas é o que o chanceler brasileiro está tentando fazer na ONU nesse momento. Embora, segundo o Itamaraty, ainda não haja um texto a ser apresentado e nem previsão de votação de uma resolução no próximo dia, o Brasil está com consultas em andamento para tentar avançar em algum
consenso em torno de um novo texto. A ideia é respaldar o texto e adotar pontos em comum para evitar o veto de algum dos 5 dos membros permanentes do Conselho de Segurança, né? Estados Unidos, China, Rússia e França, né? E Reino Unido. Qualquer um desses que votar contra a resolução não passa, tá, gente? Então, a resolução do Brasil da semana passada, ela foi aprovada quase que por unanimidade, teve 2 abstenções, Rússia e Reino Unido, se não me engano, e apenas um voto contra, dos Estados Unidos. Ah, mas a maioria não vence, não é assim na democracia? Não, na democracia construída na ONU é diferente. Na democracia construída na ONU tem 5 votos que se falar não, é não, apesar do fato de que os outros podem falar sim, né? É um excelente exemplo, né, de democracia, inclusive, não é mesmo? Parece uma coisa meio autoritária, não parece? Pois é mais ou menos assim como funciona o Conselho de Segurança, né? De modo unilateral, autoritário, né, usando a sua autoridade, os Estados Unidos foram lá e falaram não. E enquanto isso, as bombas seguem caindo em Gaza. Aliás, no final da semana que passou, o exército de Israel começou a entrar no território com a sua infantaria também, um ataque terrestre. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui nesse assunto. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta segunda-feira para discutir o conflito na faixa de Gaza, portanto, já junto com o chanceler Mauro Vieira. Lá no iclnoticias.com.br, cessar fogo imediato em Gaza, pede Médicos Sem Fronteiras. A comunidade internacional deve tomar medidas mais fortes para instar Israel a parar com o derramamento de sangue. Pessoas estão sendo mortas e deslocadas à força de suas casas. A água e o combustível estão acabando. A atrocidade atinge em escala nunca vista em Gaza. Esse é o texto denunciado nesse final de semana pela organização Médicos Sem Fronteiras. Atenção, uma escala nunca vista em Gaza é uma escala de terror. Já visto que Gaza vem sendo bombardeada há muitos anos. Então, não é que o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, que aliás está lá há muitos anos também, conhece muito bem o local, conhece a região e consegue classificar se o que acontece hoje é melhor ou pior, ou menos pior, ou mais pior do que aconteceu no ano passado, ou em 2021, etc, etc. Então, o alerta está sendo dado. Isso aqui não é o Ministério da Saúde de Gaza. Para quem tem dúvidas em relação, não, mas aí são números do Hamas. Quem está falando que está ruim é o Hamas. Isso aqui é a organização Médicos Sem Fronteiras, que está operando no local, aliás, né? Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo. ONU alerta para colapso da ordem pública em Gaza e pressiona Israel. A intensificação dos bombardeios e a ampliação da ofensiva terrestre das Forças Armadas de Israel na faixa de Gaza levaram a uma série de saques a armazéns e centros de distribuição de alimentos da ONU. Esse cenário levantou preocupações sobre o colapso da ordem pública na região, alertando para uma situação cada vez mais desesperadora. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, insistiu novamente por uma pausa humanitária no território palestino, enquanto autoridades internacionais expressaram preocupação com a resposta desproporcional de Israel ao conflito. Durante uma visita a Katmandu, capital do Nepal, Guterres expressou seu lamento devido a intensificação das operações militares por parte de Israel na faixa de Gaza. Ele enfatizou que, em vez de uma pausa humanitária amplamente necessária e apoiada pela comunidade internacional, a situação viu um aumento nas operações militares israelenses, agravando ainda mais a cruel crise humanitária na região. Apoio internacional, mais ou menos, né? Do que eu tenho visto, o único país que tem se expressado muito fortemente e usado, inclusive, a expressão genocídio planejado é o governo da Espanha, através da sua ministra, se não me engano, a ministra dos Direitos Humanos. Eu tenho seguido ela no Twitter, ela vem se posicionando sobre isso todos os dias, né? Agora, vários outros países não têm expressado absolutamente nada além da boa e velha hipocrisia. Os Estados Unidos, aliás, mandaram armamento e mandaram dinheiro para o exército israelense, né? Em maio, quem acompanha esse programa sabe, eu estava em Oslo, na Noruega, onde inclusive estou agora, novamente, né? Para quem não sabe, eu sou professor convidado da Universidade Metropolitana de Oslo. Muita gente pergunta, você vai aí toda hora e tal? Sim, é por isso, eu venho a trabalho, né? Em maio vim também.
E eu filmei, aliás, mostrei no programa aqui, o porta-aviões. Falei sobre isso, inclusive, com a Heloísa Vilela, na nossa live de sábado, sobre a experiência da Heloísa Vilela na cobertura do conflito lá na Cisjordânia. Eu filmei a maior máquina de guerra já produzida pela história da humanidade, chamada USS Gerald Ford, que é um porta-aviões cheio de caças em cima, né, com mais de 2.000 militares, uma máquina de guerra que estava portada, assim, bizarramente, no fiord de Oslo, para todo mundo ver, né, aqui na Noruega. Na época, por conta das tensões da guerra da Ucrânia, porque a Noruega terceirizou o seu exército para a OTAN desde o final da Segunda Guerra Mundial, é incapaz de se defender sozinha de uma ameaça como a Rússia, por exemplo, né? E aí os Estados Unidos mandaram para cá porque a Noruega faz fronteira seca com a Rússia lá no extremo norte. Sabem onde está o porta-aviões Gerald Ford nesse exato momento? Está no Mar de Gaza, na frente do Mar de Gaza, na frente. Então, assim, apoio internacional, Guterres, você tá meio sozinho nessa aí, tá? Lamento lhe informar. Ato em solidariedade à Palestina reúne mais de 2.000 pessoas na Avenida Paulista. Também noticia aqui o islnoticias.com.br. Lá na revista Fórum, Netanyahu apaga tweet e se desculpa após falha da inteligência em 7/10. O primeiro-ministro de Israel provocou uma crise no governo sionista após acusar os chefes da inteligência e do Shin Bet, a agência de segurança que atua em Israel, uma espécie de ABIN israelense, né? Ou uma CIA, se querem, né? A ABIN não, porque a ABIN é a agência da atrapalhada, né? É mais parecido com a CIA, porque é uma coisa de fato eficiente para o mal, né? O Netanyahu então publicou um tweet alertando para uma falha da inteligência no dia 7 de outubro, quando os soldados do Hamas promoveram um ataque que matou cerca de 1.400 israelenses e também levou pessoas sequestradas para o território da faixa de Gaza. Em nenhum momento foi dado um aviso ao primeiro-ministro sobre a intenção do Hamas de iniciar uma guerra. Pelo contrário, todos os responsáveis da defesa, incluindo os chefes da inteligência da ABIN israelense, avaliaram que o Hamas não estava focado nisso. Essa foi uma avaliação submetida repetidamente ao primeiro-ministro e ao gabinete por todas as entidades de defesa de inteligência e até o início da guerra, escreveu o Netanyahu, meio que dando uma passada de pano, né? O Netanyahu tinha publicado um tweet falando que tinha acontecido uma falha de segurança, né? Que os caras não tinham visto o que estava acontecendo, depois apagou e publicou justamente o contrário. Acontece que várias pessoas, inclusive antes do dia 7, já estavam publicando nas redes sociais, inclusive o principal líder da oposição em Israel, me foge o nome agora aqui, deixa eu ver se a revista Fórum pegou isso. Não. Tá aqui, ó. A publicação. Não é. Isso aqui é tudo gente do governo Netanyahu, né? Não, tá aqui, ó. O Yair Lapid, né, o líder da oposição, ele tinha publicado um vídeo nas redes sociais antes dos ataques do Hamas, alertando que sim, estava chegando informações da inteligência de que alguma coisa séria e grande aconteceria nos próximos dias. Portanto, há que se investigar a fundo essa história. Como o líder da oposição tinha informações e Netanyahu não? Se as tinha, não fez nada, não deu bola, não agiu, eventualmente achou que era bom que acontecesse, é possível. Estamos falando de Benjamin Netanyahu, tá? Tem gente que perde um pouco a mirada, né? Netanyahu é o Bolsonaro, tá, gente? Bolsonaro, é o Trump, é essa galera, tá bom? Não é igual ao Bolsonaro. Não, não é igual, nem o filho do Bolsonaro é igual ao Bolsonaro, ninguém é igual a ninguém, né? Tá bom? Mas assim, para termos da gente entender, assim, né, o que tá acontecendo no mundo, eu acho irônico, inclusive, né, para não dizer patético, como falei na sexta-feira, que tem gente que diz que lutou contra o fascismo de Bolsonaro no Brasil e apoia Netanyahu. Não lutou nada, tá bom? Tá bom? Você tá só tentando enganar ou a si próprio ou a todo mundo, tá bom? Se você se diz o grande democrata que lutou contra o fascismo de Bolsonaro e tá apoiando Netanyahu, apoiando as ações do exército israelense nesse momento, você, no mínimo, é um hipócrita. No mínimo, um hipócrita. Pode ser mal informado, pode ser ignorante, né? Então, assim, para falta de informação e ignorância, a gente tem um antídoto. Você pode assistir o nosso programa, por exemplo.
Então estou falando agora de novo. Netanyahu, Bolsonaro. Tá bom, gente? Tá entendido? Se você tá agarrado nessa ideia de achar bacana tudo que esse cara fala, de apoiar tudo que o exército dele faz, você se sinta apoiando o Bolsonaro e tudo que o exército faria na mão do Bolsonaro se estivesse cometendo o que está cometendo em Gaza nesse momento. Vamos supor que o Bolsonaro tivesse conseguido dar um golpe de Estado e, neste exato momento, estivesse usando o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, para bombardear qualquer lugar aí, né? No Brasil ou fora do Brasil. Você estaria apoiando isso? Estaria achando ótimo? Estaria batendo palma? Se está fazendo com Netanyahu, é exatamente isso que você está fazendo, tá bom? Para a gente deixar claro aqui. Isso é o remédio para ignorância e para falta de conhecimento. Ninguém é obrigado a saber. Agora, tem gente que sabe e continua fazendo de todo modo. Aí o nome é outra coisa, né? Ainda na revista Fórum, ONU aprova a resolução da Jordânia que exige proteção de civis e trégua humanitária. Essas resoluções talvez não vão para lugar nenhum, porque se elas não passam pelo Conselho de Segurança, elas têm menos importância. Essa é a grande questão. Lá na Folha de São Paulo, Rússia fecha aeroporto em região muçulmana após população caçar judeus. Está tendo, claro, um aumento de antissemitismo no mundo por conta do que acontece nesse momento na Palestina, né? Esse conflito ele desencadeia uma série de outras coisas, né? Perigosas para pessoas que absolutamente não têm nada a ver com o conflito, né? Judeus que sequer ou moram em Israel, muitos judeus que moram em Israel são contra o que está acontecendo na Palestina, né? Protestam contra o governo Netanyahu. Então agora, nesse momento, é um momento de generalizações e, infelizmente, essas coisas estão acontecendo com mais frequência, né? Pessoas teriam invadido a área do aeroporto da República do Daguestão em protesto contra israelenses, segundo relatos iniciais. Vamos lá dar uma passada rápida para os jornais gringos para a gente ver como é que está andando a coisa, né? A capa do Washington Post ressalta aqui o assalto, né? O ground assault, né? A invasão terrestre do exército israelense em Gaza. O New York Times também fala aqui sobre a guerra, claro, né? Tá no primeiro grande bloco aqui, né? Fala principalmente sobre as 34 horas de medo em Gaza, né? Um blackout total em Gaza. Gaza foi desconectada do mundo nas últimas 33 horas, sem luz, sem telefone, sem internet. Gaza, neste momento em que Israel decidiu fazer isso, virou uma ilha completamente desconectada do mundo. Pouquíssimas pessoas que estão lá, alguns jornalistas, ainda têm acesso a telefone por satélite, e enquanto a conexão permanecer e enquanto eles tiverem bateria, também, para os seus celulares, porque muita coisa está sendo feita de improviso. Há alguns geradores ainda em Gaza. O problema é que o combustível está acabando, né? A própria ONU alertou isso na quinta-feira da semana passada. O combustível está acabando, inclusive para os geradores para os hospitais. Então, é uma situação de desconexão com o mundo. E isso é feito. Quem é que tem intenção de apagar a luz e fazer as coisas no escuro? Na capa do jornal inglês The Guardian também, né? As forças israelenses divulgando que atingiram 600 alvos ligados ao Hamas, segundo as forças israelenses, e agora estão expandindo o seu avanço dentro do território de Gaza, né? Isso com artilharia e com infantaria, né, gente? Com tanques, com carros blindados e tal, e com soldados também. Aqui na capa do Telegraph também, a principal notícia é o conflito lá na Palestina. A capa do jornal É o País também. Os tanques israelenses avançam em uma ofensiva sobre a cidade de Gaza. Aqui tem imagens, né, do É o País mostrando de longe, né, é o que dá para pegar, né? Alguns jornalistas conseguem se posicionar mais próximos da fronteira e conseguem mostrar o avanço dos tanques, né? E aí, claro, também a gente vai ter agora, cada vez mais, filmes que são publicados na internet, que são filmados pelos soldados israelenses na sua invasão a Gaza. Então, preparem-se para cenas heróicas de soldados sendo salvos heroicamente, aquela coisa toda, porque isso vai fazer parte também
da propaganda da guerra, né? Então aqui já no El País já tem um pedaço, né? Tem aqui esse vídeo eu assisti um pouco antes de ir para o ar, tem uma parte aqui que mostra, aqui ó, deixa eu ver se é esse aqui que estava na matéria antes, que mostra o avanço dos tanques, né? Não, isso aqui são as cenas de destruição em Gaza. Tem um outro vídeo nessa matéria do país que mostra o avanço dos tanques, eu acabei não separando pra gente aqui. Lá na capa do Corriere della Sera, o conflito já perdeu um pouco de espaço. Nós temos aí, na primeira história, um escândalo doméstico, local, né? E aqui, no segundo pedaço do jornal, temos, então, os combates no entorno da cidade de Gaza e o ataque que está sendo feito agora pelo exército israelense. Na capa do La República também, né, temos basicamente as duas manchetes iguais, né? Aliás, os jornais vêm se tornando cada vez mais iguais. Acho que deveriam fundir o La República com o Corriere della Sera, porque até uns anos atrás tinha alguma diferença. Agora, até as fotos são as mesmas, né? Lá na capa do Le Monde Diplomatique também, uma guerra urbana começa em Gaza. Muito bem, gente. Pulando esse assunto, vamos lá então para outras coisas que a gente tem para o programa de hoje, né? Lembrando para quem está chegando agora, por gentileza, deixa o seu like, assina este canal, né? Este programa é o programa Desperta ICL, nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 até às 8. Eu sou Leandro Demori e este é o ICL Notícias. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Com táticas de disfarce, conteúdo nazista se dissemina pelo TikTok. Conteúdos nazistas e com discurso de ódio têm sido disseminados de forma exponencial no TikTok, a rede social mais utilizada pelos adolescentes brasileiros, com estratégia de disfarce para driblar as ferramentas de moderação e assim alcançar o maior número de usuários. Isso aqui é perigosíssimo. Quem tem filhos aí na idade que está usando o TikTok, muita atenção, tá bom? É inevitável falar isso, né? Parece uma coisa de pais autoritários, mas fica ligado no que seu filho e sua filha está consumindo. Muitas vezes não vai ser conteúdo explicitamente, né, nazista. Não vai ter a foto do cara lá, né, do bigodinho. Não vai ter a foto dele. Esse tipo de colonização da mente entra na cabeça da molecada de outra maneira, por outras vias, né? Com a tática conhecida como apito de cachorro, uma referência ao apito canino audível só para os cães, usuários da rede têm espalhado conteúdos nazistas por meio de expressões e símbolos aparentemente banais. Eles, no entanto, escondem mensagens de incitação ao ódio e à violência e cooptam, sobretudo, jovens para grupos extremistas. Esse é o grande perigo, tá? O seu filho ou sua filha vai lá, começa a consumir esses conteúdos, começa a se radicalizar, mesmo sem ter consciência disso, e quando vê, tá com a cabeça bem pronta, bem aberta para ser cooptado para grupos extremistas, e depois sabe-se lá Deus onde essa história pode parar. Essa é a conclusão de um estudo feito a partir da observação de 2 semanas realizadas pelas pesquisadoras Letícia Oliveira e Tatiana Azevedo. Para o relatório, elas criaram um perfil no TikTok que passou a seguir e curtir vídeos de perfis com conteúdo neonazista e que fazem parte da subcomunidade que cultua autores de massacres em escolas. Em pouco tempo, o algoritmo do TikTok reconheceu o conteúdo preferido do perfil e passou a fazer recomendações de vídeos e contas desta mesma temática nazista e neonazista na aba para você do TikTok. As pesquisadoras alertam sobre o risco desses conteúdos alcançarem os jovens, principalmente aqueles com os transtornos mentais ou em sofrimento emocional, como é o caso de um aluno de 16 anos que entrou armado na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na última segunda-feira. Ele matou um adolescente e feriu outros 13 estudantes. No inquérito policial sobre o ataque à escola, a mãe do adolescente atirador contou que ele era um usuário frequente do TikTok e que produzia conteúdos em situações controversas para alcançar mais seguidores e fama. Em uma das ocasiões, ele publicou um vídeo com uma suástica desenhada no rosto e às vésperas do ataque na escola, ele se automutilou na coxa com o mesmo símbolo. Para a polícia, o objetivo dele era se promover na internet. Porém, vídeos como os do autor do ataque em Sapopemba não são os principais conteúdos de cunho neonazista encontrados na rede social chinesa.
Esquisito, rede social chinesa, né? Alguém fala de rede social estadunidense quando vai falar do Facebook ou do Instagram? Muito bem, segue o baile. As pesquisadoras citaram que os usuários têm se distanciado dos símbolos mais conhecidos, como a suástica, e optando por códigos nos nicknames e símbolos na foto do perfil. Um deles é o símbolo do sol negro, que pesquisas apontam ser um símbolo popular entre neonazistas e é composto por uma espécie de roda solar formado por 12 runas. Há ainda diversos nicknames que combinam os números 14 e 88. Isso porque o número 14 se refere às 14 palavras da frase do supremacista branco David Lane. E 88 significa Hail Bigodinho, né? Porque é o HH, né? 88, oitava letra do alfabeto, H, 88, HH, tá? Então, ó, olho nisso, tá, gente? Porque, de fato, essa... a radicalização para o mal, né? A gente pode se radicalizar na vida para o bem, para várias coisas, né? Você pode, por exemplo, se tornar uma pessoa radicalmente adepta de esportes aquáticos, sei lá, né? Radicalização não é necessariamente para o mal. Agora, nesse caso aqui, obviamente é. Então, olho nisso, porque não é tão evidente o modo como essas contas usam de comunicação em massa para cooptar jovens para cometer, no limite, né, esses massacres que a gente tem visto acontecer no Brasil, infelizmente com maior frequência, tá bom? Paz, atenção, olho nisso. Lá no ICL Notícias também, tempestade causa enchentes no Paraná, né? Teve já bastante alagamento no Paraná nesse sábado e nesse domingo, no sudoeste do Paraná. As chuvas fortes continuam na região sul, principalmente. Isso aqui é a imagem do município de Dois Vizinhos, na região lá de Pato Branco, Francisco Beltrão, lá no sudoeste do Paraná. Vamos lá para o DCM, Diário do Centro do Mundo. Policiais do Rio de Janeiro roubaram 31 fuzis do Comando Vermelho e venderam para a facção rival. Cada dia que a gente vê um político falar que vai combater o crime e faz uma coisa tipo assim, coloca a polícia de um lado e o crime do outro, né? O universo sorri de modo irônico para nós, seres humanos, pobres seres humanos, falando essa bobagem, né? Não, a gente vai usar a polícia porque temos que defender a polícia e a polícia é que vai combater o crime. Atenção, isto é uma imensa bobagem, tá bom? Vamos lá de novo. Atenção, isto é uma imensa bobagem. Sobretudo no Rio de Janeiro, onde polícia militar e polícia civil estão enfiadas com o pé nessa jaca até o talo, aqui juntinho com o crime organizado, seja de perfil mafioso miliciano, seja de perfil de facções, as facções mais clássicas, mais antigas, digamos assim, né? As facções do tráfico de drogas, né? Então aqui, mais uma prova de que ao tentar combater o crime, né? É muito legal esse negócio de combater o crime. Parece o Sérgio Moro falando. Quando eu vejo gente falando isso, eu me lembro do Sérgio Moro, tá? Desculpa aí quem fala, mas ó, quando vocês entram nessas, parece o Sérgio Moro, tá bom? Combater o crime, tá bom? Se não forem fazer uma reforma profunda nas polícias, investigar as polícias, prender policiais, afastar policiais, abrir concursos novos, formar policiais novos com uma outra mentalidade, diferente dos cursos de formação que tem hoje para a polícia, tudo continuará exatamente como está. Policiais civis do Rio de Janeiro estão sob investigação da Polícia Federal devido a suspeitas de envolvimento em atividades criminosas. De acordo com informações de um relatório de inteligência, os agentes teriam roubado fuzis do Comando Vermelho e vendido para um grupo rival. Isso aqui não é novidade, tá bom, gente? Isso aqui é novidade, esse grupo aqui. Esse roubo aqui é novidade. Isso aqui é uma atividade de comércio antiga da polícia do Rio de Janeiro. Antiga. É um clássico. A polícia vai lá, faz uma operação em algum lugar. Apreende armas e drogas. Onde vocês acham que essas armas e drogas muitas vezes vão parar? Ou elas são vendidas para grupos rivais, ou elas são vendidas de novo para a própria facção. Então você vai lá, pega 5 fuzis do Comando Vermelho e 500 quilos de maconha. Aí você chega para o Comando Vermelho e fala: senhor Comando Vermelho, essas coisas aqui são suas. Para o senhor tê-las de volta, o senhor tem que pagar por elas.
e o Comando Vermelho paga e essas coisas voltam para o Comando Vermelho. É um comércio. Isso é um clássico. Tá bom? Não é novidade nenhuma isso aqui. O relatório descreve que policiais civis teriam exigido o pagamento de uma quantia considerável para liberar um armamento do Comando Vermelho que havia sido detido. Quando o pagamento não foi realizado na totalidade, os policiais conduziram uma operação na qual apreenderam 31 fuzis da facção. Essas armas foram posteriormente negociadas com o TCP, Terceiro Comando Puro, um grupo rival do Comando Vermelho. São os dois grupos de facções de drogas mais fortes do Rio de Janeiro hoje, posto que a ADA, né, é uma facção que praticamente não existe mais. Elaiá, né? Vamos lá, ainda no DCM, pesquisadores encontram carcaças de 23 botos em Coari, no Amazonas. Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas encontraram 23 carcaças de botos vermelhos e tucuxis em lagos de Coari, no Amazonas. O município é vizinho a Tefé, onde mais de 150 animais morreram desde setembro. A maioria das carcaças se encontrava em estado avançado de decomposição, indicando que os animais haviam morrido já há alguns dias. O boletim divulgado informa que a maioria das carcaças é de botos vermelhos, assim como ocorreu em Tefé, e que amostras dos animais mortos estão sendo coletadas para análise na busca de compreender a causa das mortes. A alta temperatura da água é apontada como a maior das hipóteses. Mudança climática ameaça insetos que polinizam lavouras como café e cacau. Atenção, pessoal do agro! Tá na hora de acordar, pessoal do agro. Tá na hora de acordar, né? Tem gente que estava achando que o mundo ia se acabar, mas ia continuar tudo dantes como, né? Como nunca antes. Atenção, pessoal do agro. Atenção, plantador de café. Atenção, pessoal que depende de polinização. Laranja, todo mundo. Tá na hora de acordar. Algumas das principais lavouras tropicais do mundo, inclusive os cafezais e os cacaueiros, correm risco de ficar sem os insetos que polinizam suas flores por causa da crise climática. A abundância desses animais, cuja presença é essencial para a produção de uma grande variedade de frutos, pode cair para menos da metade num planeta mais quente, calcula um novo estudo. Segundo a pesquisa publicada recentemente no periódico Science Advances, os países cuja produtividade agrícola tem mais chance de ser afetada são Brasil, China, Índia, Indonésia e Filipinas. Frutas como manga e melancia estão na lista das que podem sofrer com a falta dos polinizadores, ao lado do cacau e do café. Seca no Amazonas ameaça atrapalhar abastecimento de ar-condicionado e TV no Natal. Vejam só que coisa curiosa, né? Sabem por quê? Pode faltar no mercado local ar-condicionado e televisão e outras coisas? Porque os barcos não estão conseguindo navegar na região devido à seca dos rios. Então, a crise climática todos os dias nos dá algumas bofetadas na cara, porque tem várias pessoas de vários setores da economia que acham que está tudo bem, que não vai dar nada, que não pega nada, que vai ficar só um pouquinho mais quente, que daí a gente compra ar-condicionado, né? Ah, não, mas tudo bem, se tiver aquecimento global, a gente compra ar-condicionado. Pois bem, o ar-condicionado não está chegando, tá bom? Não está chegando por quê? Porque não tem água no rio, né? O mesmo rio onde estão morrendo os botos. E assim, sucessivamente, as coisas estão acontecendo. Líder quilombola é assassinado no Maranhão, lá da revista Fórum. José Alberto Moreno Mendes, conhecido como Doca, foi morto em frente à sua casa. Infelizmente, mais um caso de líder quilombola assassinado no Brasil. A comunidade do território quilombola Monte Belo, localizado em Itaipuaçu Mirim, no estado do Maranhão, foi abalada pela trágica morte do líder José Alberto Moreno Mendes, conhecido como Doca. O assassinato, perpetrado por 2 atiradores em frente à sua residência, gerou comoção e indignação, destacando a violência persistente contra defensores dos direitos humanos e a luta pela titulação dos territórios quilombolas. Mais um caso, né? Como teve o caso da mãe Bernadette, e infelizmente esses casos estão se sucedendo no Brasil com uma velocidade assustadora. É muito difícil você lutar pelo direito à terra hoje no Brasil. Sempre foi, né? Hoje também segue sendo. Bom, temos um vídeo aqui da Carla Zambelli desmaiando no aeroporto de Congonhas, mas vamos fazer o seguinte. Eu imagino, né? Eu não sei se o William De Luca a essa hora está
no WhatsApp, Deluca, você está aí, William Deluca? Se você estiver, pegue o seu celular agora e me responda, né? O Deluca está entrando no ar daqui a 6 minutos, imagino que ele deve estar ocupado. Deluca, o senhor mostrará o vídeo da Carla Zambelli desmaiando no aeroporto? Se sim, eu não vou mostrar hoje aqui, tá bom? Não mostrarei, né? Este programa aqui não é um programa de fofoca, tá bom? Não é. Programa de fofoca é o programa do William Deluca. E que bom, porque eu adoro fofoca, né? E quem não gosta de fofoca não sabe o que tá perdendo. Então, quem gosta de fofoca é uma fofoca qualificada, claro, é uma fofoca do ICL, né? É uma fofoca de gabarito, é uma fofoca de consistência, né? O programa do Deluca começa às 5 horas da tarde, né? O nosso querido rolê, né? Vamos dar um rolezinho, né? Com o William Deluca. Ou então, meu querido Deluca, se você for mostrar esse vídeo, deixa eu ver se ele vai me responder aqui. Não deve estar online nessa hora, né? Tá muito ocupado. Vamos ver. Mas deve mostrar. Se não mostrar, vou pedir para que ele mostre o vídeo. Então, temos vídeo, sim, da Carla Zambelli desmaiando no aeroporto, mas a gente não vai mostrar aqui. Vamos manter o segredo, vamos manter o mistério, né? É bom, é um misterinho, né? 7h55 da manhã, vocês podem. Depois, quem quiser pode procurar, mas também não precisa procurar, gente. Ó, 5 horas da tarde, você cola aqui, né? Que vai ter. Vai ter, com certeza vai ter. Com certeza vai ter. Ai, muito bem. Vamos lá então para o final. Deixa eu antes rapidamente me despedir aqui do pessoal que nos acompanha na TVT, na TV Querimurê e também na Rádio Brasil Atual. Este programa, como vocês sabem, está em rede, né? A nossa rede consiste em fazer a transmissão pela internet, em vários canais, mas também na TV aberta, TVT, em São Paulo e Grande São Paulo, TV Querimurê na Bahia, Salvador e Grande Salvador, e também na Rádio Brasil Atual. Sim, você pode nos ouvir pelo seu radinho também em São Paulo. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou nesses 3 veículos. Amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Com o Desperta ICL. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Ó, galera, rapidamente 2 notícias para encerrar aqui. Polícia da Colômbia oferece recompensa de R$240 mil por informações que ajudem a encontrar o pai do jogador Luiz Dias, do Liverpool. Homens em uma motocicleta interceptaram o carro dos pais do jogador em La Guajira. A mãe foi liberada ainda na noite de ontem, mas o pai dele segue sequestrado. Isso aqui é uma notícia do mundo da bola, né? Mas que está sendo bem falado em vários meios de comunicação do mundo todo. E aí, para encerrar, eu acho que é isso. Para encerrar, é isso. Muito bem. Então tá, ó, vamos fazer o seguinte, vamos terminar o programa. Ô, Jimmy, faz uma gentileza pra gente. Eu vou me despedir aqui da galera. Pode me colocar só na tela, só eu? Eu vou me despedir do pessoal aqui, né? Então, muito obrigado pela audiência de todo mundo. O ICL Notícias primeira edição está começando neste exato momento. Vocês não precisam mais sair daqui para acompanhar o ICL, o N1, o nosso querido N1, né? Que começa daqui a pouquinho com a Vivi, com o Deluca, com o Edu, com todo mundo lá, né? Todos os nossos comentaristas, com o Rodrigo, tá todo mundo no estúdio já. Fiquem por aqui. Lembrando que a gente vai ao vivo até às 11h30 da manhã. Então, vamos terminar o programa do seguinte modo. Jimmy, por gentileza, tire a nossa tela do ar, sai tela, deixa só o papai, tela sai, fica papai. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Será que o Jimmy está me ouvindo? Sim, está me ouvindo. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, nós voltamos amanhã e vamos encerrar, Jimmy, com o vídeo do dia, né? Hoje é o dia mundial do não eleito, feriado mundial. Sabiam disso? Eu estou na Noruega, ninguém está trabalhando aqui. Estou olhando pela janela, aliás, está nevando, primeira neve do ano na Noruega. Ninguém está trabalhando nesse momento em Oslo, por quê? Porque é feriado global hoje, que é o feriado global do não eleito, né? 30 de outubro faz 1 ano que o cidadão não foi eleito. Então vamos terminar o programa. Jimmy, você pode colocar o vídeo, depois já roda a nossa vinheta e o programa se acabou-se, tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Fiquem aí com o vídeo do não eleito. Um beijo e ó, tchau. Às 19h57, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou.
A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o 3º mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, isso, Lula... Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.